Deus, glória, glória a Jesus. Vamos ler, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, sua palavra na segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, segunda epístola de Paulo apóstolo a Timóteo, capítulo 4, conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio. Em tudo sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Dimas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só, Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso quando vires, traze a capa que deixei em Troade em casa, de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro casume muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. O Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-ei para o seu reino celestial, a quem seja a glória, para todo o sempre. Amém. Saúda a Prisca e Áquila, e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo, e Pudente, e Lino, e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Então, irmãos e irmãs, vemos esta epístola, esta carta que o apóstolo Paulo escreveu para Timóteo. Tinha ele, Paulo, a Timóteo como um filho, filho na fé. Na graça menos, escreveu para Timóteo muitas cartas, epístolas, procurando ajudá-lo, porque ele também trabalhava no ministério. Era necessário, então, que Timóteo aprendesse, ouvisse de Paulo os ensinamentos, as orientações, para que ele também, na mesma caminhada de Paulo, pudesse estar junto à Irmandade, ensinando, ajudando, orientando, para que o povo crescesse na vida espiritual, na santidade e na fé, e conservasse na viva esperança da salvação. Então, o objetivo do apóstolo Paulo era transmitir aos demais, à igreja, e também a Timóteo, que era também um discípulo, um servo, para ensinar a Irmandade, para que Timóteo aprendesse. Porque Paulo, aqui vemos, na segunda parte, já estava percebendo que a sua partida desta terra já estava se aproximando. E com isso, então, ele não queria deixar o povo sem o ensinamento, sem a doutrina, sem o conhecimento. Deus tinha dado a Paulo menos como deu a Paulo muitas revelações, muitos ensinamentos menos, mas não poderia ficar só com ele. Um dia vou. Embora, um dia vou partir desta terra, mas eu não posso deixar só comigo aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus me revelou. Então, eu preciso passar, preciso transmitir. Transmitiu para Timóteo, mas escreveu várias cartas para várias igrejas. O que ele recebeu de Deus do céu, ele escreveu, ele falou, ele orientou, para que todos aprendessem de Deus o que é bom, o que é necessário para a salvação. Então, isso estava em Paulo. Ele ensinou, ele falou, escreveu aqui para Timóteo, para que, eu indo embora menos, dizia Paulo, menos a palavra de Deus continuaria. O ensinamento continuaria, e o povo então seria ensinado a servir a Deus para a salvação. Estava em Paulo. Passou para Timóteo, ficou aqui nas Escrituras, e esta palavra para nós esta manhã fala com toda a igreja, com todos nós. Esse sentimento, ou esse mesmo sentimento, tem que estar em todos nós. Conhecemos a palavra, conhecemos a doutrina, conhecemos o ensinamento. Que não fique somente comigo, que não fique somente em nós, mas devemos transmitir aos que vêm atrás de nós, aos que estão ao nosso lado, a santa palavra de Deus. O santo ensinamento, a preparação para um dia entrarmos na glória de Deus. Paulo podia, eu aprendi, já sei. Passou, ensinou, escreveu,
e foi embora. Aqui diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mas não somente a mim, mas a todos os que amarem a vinda do Senhor. Quer dizer, essa revelação, esse segredo, esse direito de servir a Deus e um dia entrar no céu, não pode ficar comigo. Nem só com o irmão, nem só com a irmã. Transmita aos que estão ao teu lado a palavra de Deus, o ensinamento, a pureza, a verdade e a doutrina, para que todos nós, dentro do possível, entremos à glória de Deus. Então aqui, escrevendo para Timóteo, conjuro-te, pois, diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, haverá o julgamento, os fiéis para a glória de Deus, e aquele que não é fiel, não é justo. Então o julgamento também virá para ele. Então aqui, os vivos e os mortos, aqueles que morreram também, os que morreram na fé, na graça, aqueles que dormiram na viva esperança, aqueles que não alcançaram serão julgados pelo Senhor. Virá o dia do julgamento. E ali então Deus separará os bons dos ruins, os bons para a glória eterna, e aqueles que deram as costas para o Senhor, Deus sabe onde irão. Então, aqui, virá o dia. Ele dizia para Timóteo, Paulo falando para Timóteo desta maneira: então, Timóteo, teu dever, a tua obrigação, teu compromisso, pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade. E doutrina, Timóteo, é o teu dever, é a tua obrigação. Aquilo que estava em mim até agora eu fiz, eu procurei fazer, mas agora eu vou embora. Eu passo para você, e a palavra vem do Senhor, e passa para todos nós, essa obrigação e esse compromisso também. Eu quero estar no céu. Deus te abençoe, mas leve os teus também à glória de Deus. Fala, ensina, ora, busca, clama. Enfim, vivamos uma vida em paz, nós servindo ao Senhor na nossa casa, onde estamos, onde trabalhamos, um servo e uma serva de Deus, trabalhando pelo bem da obra de Deus e dando a mão para todos. Não jogue ninguém fora. Não ponha ninguém de lado, mas ajude. Diz aqui, redarguas, repreendas, exortes a tempo e fora de tempo. De dia e de noite, ensina ao povo a salvação, o caminho da vida eterna. Porque diz aqui, virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então nós falamos, devemos falar. Muitos ouvirão e aceitarão. Outros não darão ouvido para nós, não aceitarão, não concordarão. Mas o nosso dever é falar. O nosso dever deve ser cumprido diante de Deus. Irmão, irmã, ajude a tua casa à salvação. Então ele dizia, muitos se desviarão da verdade, voltando às fábulas. Muitos se desviarão da verdade do Evangelho, da graça. Alguma coisa temos visto, mas esse povo tem o Espírito Santo. Esse povo conhece a verdade. Esse povo conhece a palavra. Irmão e irmã, não te desvias da graça de Deus. Não te desvias da verdade do Evangelho. Não vá para a direita, nem para a esquerda. Alguém falou isso, alguém mostrou aquilo lá. Fica naquilo que o Senhor te chamou, no caminho que te conduz à salvação. Muitos se desviando ou alguns se desviando, mas aquele que é fiel, justo, sincero e verdadeiramente crente conhece o caminho. Ele conhece o caminho e facilmente não se deixa levar por fábulas, por coisa alguma. Mas ele sabe quem o chamou. Ele sabe quem o chamou para esta graça. Ele sabe o que recebeu do Senhor. Ele sabe o Espírito Santo que está no seu coração. Então ele não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Eu estou no caminho que me conduz ao céu, e dele eu não deixo. E dele eu não largo. Sejamos crentes na presença de Deus. Então, ele dizia para Timóteo essas coisas e falava também. Mas tu, Timóteo, sê sóbrio em tudo. Sobriedade, dignidade e pureza de um servo e uma serva de Deus, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Então, Timóteo, estou falando, estou ensinando, mas você procure ficar naquilo que aprendeste. Seja sóbrio em tudo. Sofre as aflições, porque vem aflição, Timóteo. Você vai sofrer alguma coisa, alguém vai te falar alguma coisa, alguém vai te fazer passar aflição, mas Deus te ajudará. Sofre, mas sofra como um bom soldado. Sofra como um valente na presença de Deus, e faz a obra de um evangelista. Fala do evangelho, fala da graça. E cumpre o teu ministério. E a palavra vem para todos nós nesta manhã. Seja no ministério ou não, cada um de nós tem um trabalho, uma missão, nesta terra. Seja um talento ou sejam 5 talentos, cada um tem alguma coisa para fazer.
o Senhor te fala: cumpra o teu ministério, cumpra aquilo que Deus pôs na tua mão, e a bênção virá lá do céu. Tô vendo tanta coisa, tô vendo isso, tô vendo aquilo. Vou parar, vou recuar, vou ficar em casa sossegado. A palavra te fala diferente. Cumpra o teu ministério, trabalhe na obra de Deus, arregace as tuas mangas e vá servir a Deus. E Deus te abençoará. Alguém fala, alguém pensa, a coisa tá ficando de uma maneira diferente. Não, é o adversário que já está enxergando a vinda do Filho de Deus, e ele quer derrubar muitos da graça. É o que ele gosta de fazer menos, mas o Senhor nos ama e manda a palavra. Aquele que é sincero, ele não vai derrubar não. Aquele que tem Deus no coração, que sente a presença de Deus. Irmão, o Senhor fala ao irmão, a irmã pensa que é fraco, mas, com aquilo que está dentro do teu coração, a irmã é forte diante de Deus. O adversário, quando chega para aquele que é fiel a Deus, o adversário não vence, porque em volta de ti, irmão e irmã, tem os anjos do Senhor, para te guardar do erro, do pecado e da maldade também. Mas, se nós damos lado, se nós nos debruçamos para a direita ou para a esquerda, querendo lá um pouquinho, querendo outro lugar um pouquinho, deixa aqui, não, a palavra vem. Não abandona o teu lugar, não abandona onde o Senhor te colocou. Fica lá, lá tem a proteção de Deus. Pai, mãe, ouça, os filhos começam. Pai, mãe, eu quero ir lá na esquina, quero ir lá no barzinho. Pai fala, não, fique em casa, porque aqui você está protegido, mas lá é perigoso, lá pode acontecer alguma coisa. Irmão, irmã, fica onde o Senhor te colocou. Fica na graça de Deus, aqui tem a proteção de Deus. Então, ele, falando esses ensinamentos para Timóteo, diz aqui que ele já previa a sua morte. Já estava vendo que a hora estava chegando. O momento da sua partida estava chegando. E nós, à medida que a idade vai passando, os anos vão passando. Vamos ficando de mais idade, a gente sabe que um dia tem que ir. Mas aquele que é crente, espera ansioso a vinda do Senhor. Eu quero ir com o Senhor. Paulo escreveu que gostaria de partir, e não sabia se partia ou se ficava. Mas ele falou, eu acho que vou ficar, porque eu ficando, será de proveito para a irmandade, de ensinamento. Mas que eu gostaria de ir, ele gostaria de ir com o Senhor. Então aqui, ele já previa a sua morte. Já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Logo eu vou partir. Timóteo, esteja atento com isso e ouviu, lembra? Mas a palavra de Deus vai ficar, o ensinamento vai ficar, a doutrina vai ficar, o caminho para o céu vai ficar aqui. Paulo foi, Timóteo foi, outros foram, mas a graça de Deus está aqui no nosso meio. A palavra está aqui no nosso meio, a força do céu, o poder, a virtude que vem do céu, está no nosso meio. Amanhã vamos embora, mas o Senhor está aqui, para levar a sua igreja. Então, e o tempo da minha partida está próximo, Timóteo? Está chegando a hora. Mas saiba de uma coisa, Timóteo, eu combati o bom combate. Agora estou acabando a carreira, mas eu guardei a fé. Eu guardei a fé. Timóteo, com tudo que eu passei, fiquei preso, sofri tanta coisa, menos eu passei, mas a fé está aqui dentro. A certeza de salvação está aqui dentro. Timóteo, lembra-se disso. Vamos lutar. Vamos batalhar. Mas a fé, que nem escreveu lá aos Coríntios Paulo, menos a fé, a esperança e a caridade, tem que permanecer no nosso coração. Quando Paulo escreve sobre a caridade, profecias cessarão, dons cessarão, mas vai permanecer a fé, que não pode faltar, a esperança de entrar no céu, que não pode faltar, e a caridade também. Então, Timóteo, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Mas, Timóteo, não é só para mim não. Essa coroa não é só para mim. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Quer dizer, amarem a vinda do Senhor, crerem na vinda do Senhor, crerem na salvação, crerem em Jesus Cristo, crerem que um dia ele veio aqui, deu a sua vida no madeiro, subiu ao céu, e falou, antes de ir, vou ao céu preparar-vos um lugar, para que, onde eu estiver, estejais vós também. O Senhor está lá no céu, à direita de Deus, mas um dia ele vem em nuvens, e glória buscar a sua igreja. Então dizia Paulo para Timóteo, essa coroa não é somente para mim, mas para todos aqueles que crerem, que amarem a vinda do Senhor. Que essa crença, que essa certeza, que essa fé, estejam no nosso coração. Amém. Mas enquanto aqui vivemos, enquanto estamos neste mundo, a palavra sempre nos ensina, o Senhor nos ajudará. Por isso, diz aqui Paulo para ele, o Senhor,
assistiu-me, passou por muitas coisas, Alexandre o latoeiro causou muitos males, outros também fizeram alguma coisa contra Paulo menos. Mas disse ele, o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me. Assim também é para todos nós. Irmão, irmã, leve essa palavra no teu coração. O Senhor é que te fortalecerá. O Senhor te assistirá. O Senhor te ajudará. E na tua partida, o Senhor te recolherá a glória a dias. Mas, Senhor, e aqui, os dias vão passando. O Senhor não abandona ninguém. O Senhor não deixa ninguém de lado. Mas o Senhor sempre nos dá a mão. O mundo passando tribulações, provas, nós também passamos. Porém, a nossa vantagem é que o Senhor está ao nosso lado, nos dando a sua mão, nos ajudando, e, quando necessário for, nos carregando. O Senhor vai nos levando. Mas passamos prova, passamos dificuldade, passamos enfermidade sempre com o Senhor. E 30, 40, 80, 90 anos, mas, quando o Senhor vier, então o nosso lugar estará garantido na glória de Deus. A nossa esperança alcança o céu, então é a palavra que vem para nós nesta manhã. Ele, falando com Timóteo, dizendo, Timóteo, procurou, ensinou, falou, aconselhou e entregou nas mãos de Timóteo uma missão, um trabalho. Eu vou, trabalha, Timóteo. Timóteo trabalhou e foi embora. Outros trabalharam. Servos do passado desta obra, antigos, trabalharam, sofreram, mas foram embora vencedores. Hoje estamos nós, da 30 anos, não estamos, outros estarão. Mas todos vencedores. Mas um dia cantaremos o hino da vitória, um dia entraremos no céu. Lá não haverá dor, enfermidade, separação, mas haverá um gozo eterno para nossas almas. Então é a palavra para que ninguém pare, ninguém desanime, ninguém volte para trás, ninguém entregue o seu cargo, o seu ministério, sua obrigação, mas sirvamos ao Senhor, cada um no seu lugar, com alegria, ajudando os que estão em volta de nós, e um dia então, seremos coroados pelo Senhor. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Juntos, na comunhão. Graças a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Nosso glorioso Deus e bom Pai Celestial, no final deste santo culto, voltamos aos teus pés nesta oração de agradecimento. Agradecemos, Pai, a boa guia que deste para o teu servo, a direção, a tua presença e a tua virtude. O bom andamento na celebração do santo culto, pelos cânticos que cantamos, pelas orações, pelos anjos, tudo quanto o teu Filho publicou nesta manhã, nós te agradecemos por tudo, maiormente, Senhor Deus, te damos graças pelo conselho e pela revelação da palavra. Guarda menos adentro dos nossos corações para que possamos, com esse alimento, terminar os nossos dias na face da terra. Agora, Deus, após o culto, vamos aos nossos destinos. Queiras nos guardar, nos abençoar. Muitos vão pegar a estrada, menos protege, livrando dos acidentes e de todos os perigos. Também graças te damos por tudo, por todo esse bom andamento do santo culto, em Jesus, teu amado Filho, na tua glória bendito para sempre. Amém. Glória a Jesus, aleluia.